Olá, muito bom dia. Estou chegando com o programa Sala de Entrevista. Faz bem ouvir. Clube FM. Começa agora o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Ótima manhã de segunda-feira para você que nos ouve no seu carro aí pelas ruas da cidade, você que ouve em casa, no trabalho, que acompanha a nossa programação nos 11 municípios que fazem parte do nosso raio de cobertura e também no Brasil e no mundo pelo site clube93fm.com.br e ainda pelo nosso aplicativo. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, ótima manhã, está começando mais um Sala de Entrevista especial, hoje com a psicóloga Maria Luísa Leles Afonso. Ela é especialista em transtorno do espectro autista. Nós vamos falar sobre o autismo e diversos outros assuntos relacionados aí à saúde mental. Maria Luísa, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Fernando, bom dia, Samanta, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando, do Sala de Entrevista para falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista e também sobre outras áreas da saúde mental, outros transtornos que envolvem a saúde mental. Então, muito obrigada. Prazer é nosso te receber aqui e principalmente os nossos ouvintes também felizes por ter nesta manhã de segunda-feira informações importantíssimas aí relacionadas à saúde mental. Para a gente começar, eu gostaria que você explicasse para a gente, Maria Luísa, o que de fato é o autismo. Então, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, cujos sinais e sintomas, eles começam a aparecer até os 3 primeiros anos de vida. Então, muitas pessoas, elas se perguntam quais são esses sinais, quais são esses sintomas. Hoje o autismo é algo que se fala muito, mas as pessoas ainda não têm essa consciência, essa informação a respeito do que é. Então, quais são os principais sinais e sintomas? Seriam pouco ou nenhum contato visual, alterações na fala, alterações, por exemplo, dificuldade no relacionamento interpessoal, dificuldade na interação social, problemas na questão da integração sensorial, problemas sensoriais como alterações táteis, gustativas, aquela criança que tem dificuldade em receber o toque, com o barulho. Então, estímulos mínimos causam muito incômodo para eles. Então, fora outras questões, por exemplo, alergias a glúten, alergias à caseína. Então, é basicamente isso, os sinais e sintomas do autismo. Ô, Maria Luísa, e como lidar com uma pessoa que tem essa síndrome? O pai que de repente foi surpreendido por um filho com a síndrome do autismo. Como lidar com essa criança? Bom, o primeiro passo é procurar um tratamento, procurar um profissional adequado, um neuropediatra, um neuropsicólogo também, para fazer uma avaliação neuropsicológica. Procurar quais são os terapeutas indicados para fazer o tratamento dessa criança, porque, ao contrário do que muita gente imagina, existem várias terapias para o tratamento do autismo, como, por exemplo, terapeuta ocupacional, um psicomotricista, um fisioterapeuta, o próprio psicólogo, fonoaudiólogo também, mas precisa ver qual que é o grau desse autismo, assim, quanto que essa criança precisa ser estimulada. Então, é muito importante, o primeiro passo é procurar um neuropediatra, para poder ver o que precisa ser estimulado nessa criança. E aí, sim, dar início ao tratamento adequado. Outra coisa que é muito importante é que os pais, eles precisam ter paciência, trabalhar a questão da aceitação, porque é muito difícil lidar. O autismo ainda é algo muito misterioso para as pessoas. Por mais que a gente fala muito, mas muita gente não tem essa informação, não conhece. Então, para poder entender sobre o autismo, nós precisamos conhecer sobre o assunto. E por falar em mistérios do autismo, Maria Luísa, a causa do autismo, ela é genética? E se uma pessoa que tem autismo que possa ter um filho, esse filho pode nascer também com autismo? Sim, hoje ainda a ciência não descobriu qual que é a causa do autismo, mas assim, os estudos eles têm apontado que
existe uma questão genética, vários genes já foram associados ao autismo, mas sabemos também que existe uma questão ambiental. Então, por exemplo, a idade avançada dos pais, dificuldades na gestação, né, problemas na gestação, risco de aborto, diabetes gestacional, e também tem essa questão genética. Por exemplo, é muito comum você ver pais, quando os pais descobrem, né, que o filho é autista, eles identificam que alguém na família muito próximo também tem, ou até mesmo os próprios, ou o pai, ou então a mãe. Porque tem um autismo que não apresenta esses sintomas mais severos, né? Fala pra gente sobre isso, do autismo que é mais leve, digamos então, assim. O autismo mais leve, geralmente, as pessoas o conhecem como síndrome de Asperger, né? É aquele autista que ele não tem atrasos na fala, ele apresenta, muitas vezes, não tem essa dificuldade sensorial tão aparente em alguns, que é tão presente no autismo, né, moderado ou grave, mas ele tem essa dificuldade na questão da interação social. É muito comum pessoas que têm um autismo mais leve terem um diagnóstico tardio. Justamente por isso, porque eles não apresentam esses sintomas clássicos que a gente conhece. Por exemplo, a questão de andar na ponta dos pés, balançar as mãos, rodopiar, ou ter aquela questão da autoagressão, né? Quando o autista ele entra em crise, ele começa a bater a cabeça, ele começa a se agredir. Então, assim, são sinais que muitas vezes os pais acabam deixando passar. Acham que assim, deve ser isso mesmo, não deve ser nada. Então, é muito comum que eles sejam diagnosticados tardiamente. Mas quem tem esse autismo mais leve também é síndrome de Asperger? Isso, que você falou? exatamente. Quem tem essa síndrome também, mesmo que seja mais leve, precisa de um acompanhamento. Sim, também, né? Precisa de um acompanhamento, principalmente a questão do psicólogo, para lidar com as questões dos relacionamentos interpessoais. Os autistas, eles têm essa dificuldade de interpretar sinais das pessoas, né? Assim, a gente fala que é o déficit na teoria da mente, essa dificuldade de se colocar no lugar, de entender o que o outro está esperando dele. E não só isso, assim, existem casos dos autistas que precisam fazer um acompanhamento também com terapeuta ocupacional, questões sensoriais, porque muitas vezes eles não entendem o que está acontecendo. Então, precisa desses acompanhamentos. Um fisioterapeuta, às vezes, eles têm a dificuldade com a coordenação motora, é muito presente também. E então, é importante que se faça isso, você procure, né, os profissionais adequados para poder fazer o tratamento. Quais os cuidados que as pessoas devem ter com a saúde mental? Principalmente os pais de autistas, né, que precisam de um equilíbrio, eu acredito que muito maior do que qualquer outra pessoa, né? Sim. É muito difícil para os pais, primeiro porque eles têm que lidar com as questões dos filhos. Já é comprovado, né, que as mães de autistas, elas estão submetidas a um estresse que é compatível com pessoas que saíram da guerra, por exemplo. Então, a gente consegue ver como que é tão intenso, né, quão intenso é esse estresse que não só as mães, mas os pais. Eu falo das mães porque, na maioria dos casos, os pais assumem a responsabilidade financeira e as mães ficam em casa lidando com os filhos. Então, é muito importante que os pais, eles cuidem também da sua saúde mental. Porque para eles lidarem com os filhos, eles precisam também estar bem com eles. Então, é necessário que eles procurem um tratamento com a psicoterapia, né? Um psiquiatra também, dependendo da situação. Dediquem tempo a eles. Eu sei que é muito difícil para os pais ficarem... às vezes, o cuidado com os filhos é muito intenso, demanda muito deles. Então, eles precisam estar o tempo todo atentos, né? Dependendo do grau do que o filho tem, né? Mas eles precisam ter essa consciência, tirar um tempo para eles, para se cuidar. Eu falo assim, atividade física é algo muito importante, ajuda na liberação de dopamina, serotonina. Então, são pequenas coisas no dia a dia que eles precisam fazer, buscar momentos de lazer. Às vezes é muito difícil, né? Assim, os pais de autistas, eles se veem completamente vivendo em função dos filhos, e é necessário ter essa conscientização que eles também precisam cuidar deles. E o tratamento requer multiprofissionais? Sim, no caso do autista é necessário, é um tratamento multidisciplinar. Então, a gente precisa saber quais são as áreas que são necessárias
necessárias a ser estimuladas para ter o tratamento correto. E não só com profissionais, os pais também precisam fazer estimulações dos filhos em casa. Eu costumo falar assim que os maiores terapeutas, né, de uma criança autista são os pais e os professores. Então, por isso que é importante, né, todos entenderem como que é o autismo, o que ele precisa. Então, é importante essa conscientização das pessoas. Maria Luísa, como que é o trabalho do psicólogo e do psiquiatra? Como diferencia isso aí nesse tratamento da saúde mental, principalmente do autista? Que você falou que o autista também precisa aí de uma ajuda de um psiquiatra, né? Sim. No caso do psiquiatra, ele vai entrar com a questão da medicação. Não são todos os autistas que precisam de uma medicação, né? Mas aí o psiquiatra, ele tem essa autonomia para identificar o que é necessário, né? Qual é o tratamento, né, psicofarmacológico que é necessário. E o psicólogo, ele vai entrar com a terapia comportamental. No meu caso, eu sou uma terapeuta cognitivo-comportamental, eu faço essa regulação das emoções, o tratamento também no comportamento. Nós vamos identificar quais são os comportamentos disfuncionais, né, inadequados dessa criança, e nós vamos trabalhar para que ela aprenda como que ela deve se comportar na sociedade, o que ela deve fazer, identificar as emoções, essa regulação nas emoções. Por exemplo, o autista, muitas vezes as pessoas acham que é birra, ele faz porque ele quer, quando ele apresenta um momento de crise, na verdade, ele sente as coisas, mas muitas vezes ele não entende o que ele está sentindo. Então, o psicólogo, ele vai entrar aí, essa questão da regulação da emoção, mostrar para ele assim, quais são as emoções que existem, determinadas situações, por que ele está comportando daquele jeito, o que é adequado, o que não é adequado. Então, assim, é importante isso, e é um trabalho repetitivo, muitas vezes é demorado, mas assim, se feito de forma contínua, a gente obtém o êxito. Agora, falando das pessoas que não têm uma síndrome, não têm um diagnóstico, né, de algum distúrbio mental, mas também passam por problemas mentais. Hoje em dia, por exemplo, Maria Luísa, as pessoas andam muito mais ansiosas, né? Crianças com problema de ansiedade. O que fazer para melhorar esses quadros de ansiedade? Pessoa que não tem nenhum problema mental, né? Nenhum diagnóstico, mas também vive com problemas mentais por causa da ansiedade. Sim. Eu falo que nossa sociedade, ela é ansiosa. Ansiedade não é algo específico de um ou de outro. Nós vivemos uma sociedade ansiosa. Até mesmo pelo tempo que nós vivemos, as coisas que acontecem, né, no mundo. Bom, hoje, que é muito importante, como a gente vai trabalhar a ansiedade. A primeira coisa que eu sempre falo com os meus pacientes quando chegam no consultório eu pergunto, fazem atividade física? E a primeira coisa que eu mando fazer, se não faz, faça uma atividade física. Porque já é comprovado como que a atividade física, ela melhora o nosso humor, né? Porque ela libera dopamina, serotonina, então isso já modifica. Outra coisa, hoje a gente fala muito sobre a questão da meditação. Então, não a meditação no sentido de algo da religião, mas a meditação nada mais é do que você inspirar e expirar, e você concentrar nesse processo. Então, quando você está ansioso, você tem uma hiperventilação. O que seria? Aquela respiração ofegante. Então, você emite um sinal para o seu cérebro de que algo está acontecendo, tem algo de errado, e você entra em estado de alerta. Quando você começa a inspirar pelo diafragma e a expirar, você começa a enviar um sinal para o seu cérebro de que está tudo bem, está tudo ficando tranquilo. Então, por isso que é importante você ter esses momentos de meditação, né, assim, essa prática de respiração mesmo, 5 minutos durante o dia, 10 minutos, isso já ajuda muito. Procurar, por exemplo, algo que causa muita ansiedade nas pessoas. O excesso de aparelhos tecnológicos, o uso excessivo das redes sociais. Isso tem gerado muita ansiedade, tem causado muitos transtornos mentais nas pessoas. Então, reduzir esse uso dos aparelhos tecnológicos é muito importante também. Às vezes as pessoas falam que a pessoa pode ter ficado ansiosa por mente vazia, não tem muito o que fazer.
ou então por ter a mente ocupada demais. Como que distinguir isso aí? Como que equilibrar para que a pessoa não tenha quadros de ansiedade? Então, todo excesso, ele não é bom. Excesso de coisas para fazer e a falta de coisas para fazer não é bom. Então, é importante que o ser humano ele esteja, sim, ocupado, fazendo coisas que são produtivas, que, inclusive, geram bem-estar para ele. Mas, igual eu falei, nós vivemos uma vida muito corrida, são muitas coisas que nós temos que fazer e nós precisamos encontrar justamente esse ponto de equilíbrio. Excesso de trabalho, até que ponto trabalhar demais está sendo bom para mim? Então, se eu trabalho demais, eu tenho um emprego que exige muito de mim, o que eu posso fazer para aliviar esse estresse? Então, buscar atividades prazerosas, momentos com os amigos, atividade física, eu sempre bato nessa tecla, o tanto que ela é importante. Ah, Maria Luísa, mas eu não gosto de uma academia. Faça uma corrida, faça uma dança, alguma coisa que é importante, movimentar o corpo. Então, você buscar essas estratégias, né, no seu dia a dia para aliviar esse estresse e essa ansiedade que você está vivenciando. Agora, como que classifica a ansiedade nas pessoas de acordo com a idade? Por exemplo, crianças, adultos e idosos, porque a ansiedade hoje se tornou comum em todas as faixas etárias, né? Mesmo uma pessoa mais vivida, ela também tem quadros de ansiedade. Os motivos são diferentes, Maria Luísa? Na verdade, sim, não tem um motivo específico. Hoje nós temos muitas crianças ansiosas porque nós temos crianças que são extremamente atarefadas. Os pais que são bombardeadas de informações, crianças que estão muito expostas a aparelhos eletrônicos, crianças que já estão ali o tempo todo, inclusive nas redes sociais. Então, tudo isso vai modificando. Crianças extremamente aceleradas. Então, são coisas que são fatores importantes, né, que acabam contribuindo para esse desenvolvimento dessa ansiedade. Nos adolescentes, né, adultos, jovens adultos também, nós vemos uma pressão da sociedade. São pessoas que você tem que ter sucesso logo, você tem que conquistar suas coisas logo e hoje nós não sabemos lidar com os processos da vida. Então, eu costumo dizer que nós vivemos uma geração miojo. 3 minutos, tudo está pronto. Então, por exemplo, um adolescente entra na faculdade, quando ele sai ali por volta de seus 22, 23 anos, ele acha que ele vai sair, imediatamente ele vai ter o emprego dos sonhos, ele vai conquistar a sua casa dos sonhos, suas viagens, seu carro, e muitas vezes não é assim. Há um processo, precisa respeitar esse tempo de dedicação, de esforço, precisa também ter um investimento, né, conhecimento e tudo, e muitas vezes não sabem lidar com isso. E nas pessoas com mais idade, por exemplo, uma pessoa com 70, 80 anos e que teve durante toda a vida todo um equilíbrio para criar os filhos, para lidar com o trabalho, para ajudar na criação dos netos, por exemplo, e chega em uma fase da vida que poderia ter toda mais uma tranquilidade, mas entra em um quadro de ansiedade. Por que isso acontece? Principalmente hoje, nós temos uma expectativa de vida muito maior. E as pessoas, depois que elas se aposentam, nós vemos pessoas aí da terceira idade que têm um condicionamento físico muito bom, que estão saudáveis, têm uma disposição muito boa, mas muitas vezes a falta do que fazer. Elas já aposentaram, elas se sentem ociosas e muitas vezes tem aquele sentimento de inutilidade. Então isso vai gerando uma ansiedade. Ficam em casa com pessoas que podem fazer muito mais coisas, mas às vezes porque já aposentaram, estão em casa, então a falta do que fazer, na verdade, esse tempo ocioso gera essa ansiedade neles. Para essas pessoas, atividades físicas, sim, programar viagens, exatamente, seria importante? Programar viagens, programar encontros com os amigos, assim, nas cidades muito grandes nós temos grupos, né, da terceira idade que fazem atividades em conjunto, então são coisas muito importantes. Até mesmo pessoas que já aposentaram podem desenvolver novos hobbies, trabalhos inclusive em casa. Então, realmente não parar, tentar manter uma vida mais ativa possível.
Muito bem, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco. Hoje eu estou entrevistando aqui na Clube FM a psicóloga especialista em transtorno do espectro autista, Maria Luísa Leles Afonso. Daqui a pouquinho, na volta do intervalo, a Maria Luísa vai falar sobre a diferença entre depressão e ansiedade. Importante as pessoas terem aí essa diferenciação da ansiedade e da depressão. E se você quiser fazer alguma pergunta para a psicóloga Maria Luísa Leles, você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. O Sala de Entrevista volta já. Muito bem, já estou de volta com o programa Sala de Entrevista. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Nós continuamos com o nosso programa. A entrevistada de hoje é Maria Luísa Leles Afonso, psicóloga, especialista em transtorno do espectro autista. Além do autismo, Maria Luísa está falando aqui sobre diversos outros assuntos relacionados à saúde mental. Nós fechamos o primeiro bloco do nosso programa falando sobre ansiedade. Agora, a Maria Luísa vai falar para a gente sobre a diferença aí entre ansiedade e depressão. Então, Fernando, a ansiedade ela é um estado emocional complexo e muitas vezes ela é desencadeada por um medo inicial. Então, ela apresenta sintomas como falta de ar, sudorese, palpitações, dor, opressão no peito, náuseas, tremores, boca seca, fraqueza, tonturas. O corpo entra em um estado de alerta, né? É uma preocupação excessiva com coisas do futuro. Já a depressão, na verdade, ela apresenta alguns sinais, inclusive, parecidos com a ansiedade. Por exemplo, tem a questão da tontura, aquela fraqueza, uma apatia, a gente fala que a pessoa fica mais letárgica, perde o interesse de atividades da vida, né, corriqueiras, a pessoa tende a se isolar, porque como ela perde esse interesse de fazer suas atividades, ela quer ficar mais quieta, mais muitas vezes deitada, apresenta uma tristeza, uma melancolia ou uma irritação, perda do apetite, ou a pessoa passa a comer demais, insônia ou dificuldade, né? Assim, ou então a pessoa acaba dormindo mais. Então, esses são alguns sintomas da depressão. Tanto um quanto o outro, muitas vezes acabam acontecendo juntos e eles causam muitas limitações na vida de quem tem, sabe? Ô Maria Luísa, tanto a depressão como a ansiedade, a ocupação em coisas que são positivas para a vida da pessoa, vai ajudar nesse quadro? Sim. No caso da depressão, também a ansiedade, quando a pessoa ela tende a não querer fazer atividades, ela tende a querer ficar mais isolada, mais quieta. Então, é preciso que essa pessoa passe a movimentar o corpo, porque isso vai liberar a endorfina, a dopamina, né, a serotonina. Então, automaticamente já muda seu estado de humor. A pessoa que tem depressão é muito importante que procure um profissional, tanto um psicólogo quanto um psiquiatra. Não são todos os casos de depressão ou até mesmo ansiedade que precisa ser tratado com uma medicação. Mas dependendo da situação, é imprescindível que já inicie um tratamento medicamentoso. Pessoas que passam por mudanças bruscas e às vezes traumáticas na vida, elas estão sujeitas à depressão? Como, por exemplo, essa tragédia de Brumadinho que teve semana passada. Essas Sim. pessoas, elas podem ter aí quadros de depressão, Maria Luísa? Sim, até mesmo porque, como você mesmo falou, foi um evento muito traumático, uma tragédia, há uma predisposição maior de desenvolver esses quadros. Não, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático, depressão, um transtorno de ansiedade generalizado. Então, é muito importante, né, agora que essas pessoas, né, as vítimas dessa tragédia, elas procurem fazer um acompanhamento psicológico, porque realmente não é fácil. Elas estão passando por um momento conturbado, vivenciando, né, emoções muito complexas. Então, nessa situação, é muito importante a ajuda de um profissional.
Agora, como que vocês, psicólogos, trabalham a mente de uma pessoa que tenha passado por um trauma, uma tragédia tão grande como essa de Brumadinho? Como fazer com que essas pessoas acreditem de agora para frente que a vida ainda faz sentido, mesmo tendo perdido diversos parentes, diversos amigos, bens, todos os bens materiais que conseguiram na vida? Como fazer para ter uma vida normal? Inicialmente, né, nós acolhemos esses pacientes. Primeira coisa que eles precisam agora é se sentir acolhidos, em que eles precisam entender que a dor deles não é algo em vão, não está sendo banalizada. Então, eles precisam desse acolhimento, eles precisam se sentir amparados nesse momento. Eles vão passar, né, aliás, eles já estão passando pelo processo da elaboração do luto. Então, o luto ele tem 5 estágios, que não necessariamente ocorrem nessa sequência que eu vou falar, que é o estágio da raiva, da negação, da barganha, a depressão e a aceitação. Então, o estágio, né, de elaboração do luto, ele pode levar de 1 a 2 anos, mas isso vai depender muito de como que essas pessoas elas vão lidar com isso, como que elas vão encarar daqui para frente. Realmente vai ser um processo, pode ser que vai ser muito demorado ou não, tudo vai depender de como que vai ser a interpretação delas diante desse evento. Então, nesse primeiro momento, nós vamos acolher, nós vamos ajudá-los a passar por esse processo do luto, né, até chegar na fase de aceitação. E aí, através das terapias, né, o psicólogo, ele, juntamente com o paciente, eles vão encontrando caminhos, né, soluções de como que eles vão lidar com isso, com essas perdas, como que eles vão encontrar um novo sentido para a vida deles. Você falando dos estágios do luto, né, e que também ele dura entre 1 e 2 anos, mas tem aquela pessoa que perde parente que ela vive enlutada para o resto da vida. Ou então tem aquela pessoa que de repente perde um parente também, 1 mês depois parece que nem teve luto. O que pode ser prejudicial para a pessoa? Tanto esse luto que demora demais, como aquele que passa muito rápido. É preciso viver o luto nos estágios que você citou? Sim, é preciso viver o luto. Como eu falei, pode acontecer de não ocorrer nessa sequência, mas vai depender muito também de como que essa pessoa está emocionalmente, né? Assim, quais são as suas crenças, quando eu falo de crenças, não é nem no sentido religioso, mas, por exemplo, quais são os seus pensamentos diante da perda, né? Como que ela lida com essa perda? Por exemplo, no caso de Brumadinho, era uma perda, foi uma tragédia, as pessoas não estavam esperando por isso. Então, o impacto é muito maior. Mas existem pessoas que conseguem lidar com esse luto de uma maneira mais tranquila, passam por esse processo de uma forma mais rápida. Então, assim, vai depender muito de cada caso, da situação, de como que essa pessoa ela lida com os eventos da vida. Então, porque cada um, assim, a gente trabalha com a subjetividade, né, do sujeito. Então, cada um lida de uma maneira diferente. Independentemente da forma em que a pessoa lida com o problema que aconteceu na vida, é importante buscar ajuda profissional quando a pessoa passa por um certo tipo de trauma, como esse de Brumadinho, ou as perdas naturais da vida. Quando a pessoa passa por um problema de perda de um ente querido, é importante essa busca da ajuda profissional? Sim, muitas pessoas, né, hoje, infelizmente, nós ainda temos esses preconceitos de que o psicólogo ou o psiquiatra, eles são para as pessoas que nós chamamos de loucas. E, na verdade, não é nada disso, né? Terapia, ela não é um método de cura, ela é um método de autoconhecimento. E aí as pessoas ficam se pensando, mas eu vou pagar alguém para me autoconhecer? Mas não é se autoconhecer no sentido assim, quais são os meus pensamentos, quais são as minhas crenças que geram pensamentos ansiosos, pensamentos depressivos, entender o porquê que eu me comporto da forma que eu me comporto, o que reforça as minhas crenças, o que reforça os meus comportamentos. Então, é importante esse acompanhamento com o profissional, porque o psicólogo ele tem técnicas especializadas para justamente agir em situações como essa, como que nós vamos lidar com as perdas, como que o sujeito ele vai lidar diante do luto, porque muitas vezes, infelizmente hoje,
não é permitido que as pessoas sofram. Nós temos que estar bem o tempo todo. Então, quando a pessoa, naquele momento ali, né, diante da perda, a gente entende, mas, por exemplo, uma pessoa que já passou 3, 4 meses, que perdeu um ente querido, a sociedade, as pessoas já não aceitam tanto aquela dor. Não, você tem que ficar bem, já passou, já deu o sofrimento. Então, o psicólogo, ele é esse profissional que vai acolher, que vai ajudar essa pessoa a passar por esse processo. Maria Luísa, e como que uma tragédia como essa de Brumadinho pode impactar na vida das pessoas por causa de toda essa repercussão midiática, né? Toda essa quantidade de notícias tão tristes que chegam dentro das nossas casas o tempo todo, né? As pessoas que podem estar muito distantes de Brumadinho, nós aqui de Minas Gerais estamos sofrendo junto com os mineiros, né? Mas tem pessoas de muitos cantos distantes do país que também estão sofrendo com Minas Gerais. Virou um sofrimento nacional, na verdade, né? Como que isso impacta na vida das pessoas? E o que fazer nesses momentos? Essa tragédia de Brumadinho, ela traz uma série de reflexões. O que nós temos feito com as nossas vidas, né? Assim, qual o valor da vida? Então, traz essas questões existenciais. Eu sempre aconselho os meus pacientes, ou se você está passando por um processo de depressão, você não se encontra emocionalmente estável, eu aconselho a não ter acesso a essas informações. Não que você vá negligenciar ou ser indiferente a isso, mas a probabilidade de você ter um agravamento no seu quadro é muito maior. Então, é importante que as pessoas que estejam passando por esse momento, né, de depressão ou um quadro de ansiedade, né, muito grande, evitem ter acesso a essas informações. Como nós vivemos uma era tecnológica, é impossível que as notícias não cheguem até nós. Então, nós vamos ficar sabendo. Como sociedade, é importante nós sabermos o que podemos fazer para melhorar a vida dessas pessoas, né? O que nós podemos contribuir para ajudá-los a refazer as suas vidas. Infelizmente, nós não podemos voltar no tempo e impedir que a perda dessas pessoas, a perda dos bens materiais, mas agora, daqui para frente, nós podemos tomar uma posição, podemos tomar atitudes que vão ser benéficas para essas pessoas. Então, esse é o momento de nós, como sociedade, nos unirmos, né, e colaborarmos com essas pessoas que estão passando por um momento tão difícil, né, estão enlutadas. O que mais tem afetado a vida dos brasileiros psicologicamente nessa sociedade pós-moderna? Eu vi que você falou bastante aqui durante a nossa entrevista na questão dos meios tecnológicos, né? Sim. Eles têm sido aí os grandes problemas para a questão da saúde mental? Sim, são... As mídias sociais, elas têm sido extremamente nocivas. Por um lado, foi bom, ela aproximou pessoas. Hoje você vê muitas pessoas, inclusive mais velhas, falando: nossa, eu encontrei um ex-colega de escola que há anos que eu não via, que eu não tinha notícias. Isso é muito bom, aproximou as pessoas. Você pode ter contato com pessoas, você está aqui no Brasil, com pessoas que estão do outro lado do mundo. Mas isso também, de uma certa forma, afastou as pessoas. As pessoas estão vivendo muito o mundo virtual do que o mundo real. Esse excesso de informações. Nós sabemos que o Instagram é a rede social que mais adoece as pessoas. Pessoas que postam vidas perfeitas, corpos perfeitos. Isso tem gerado um estresse muito grande, porque as pessoas se sentem naquela situação: eu não tenho algo de bom para poder postar, eu não tenho uma vida tão maravilhosa, tão incrível. Uma cobrança profunda. Sim, né? Então as pessoas, elas acabam se olhando como pessoas inúteis, pessoas que não têm valor, porque hoje em dia o valor das pessoas tem sido medido através de likes, quantidade de seguidores, quantidade de comentários nas fotos, e nós sabemos que as pessoas que estão ali nas redes sociais, elas postam coisas
muito pensadas. Ninguém vai postar, por exemplo, que está triste, que está sofrendo, que tem uma conta para poder pagar. Elas não postam isso. Elas postam aquilo que elas querem que os outros vejam, aquela vida, né, perfeita, aquela viagem maravilhosa, mas as pessoas não estão conseguindo filtrar isso. O que tem por trás dessa foto? As pessoas não entendem. Então, isso tem gerado esse adoecimento. O Brasil é o país com o maior índice de transtorno de ansiedade no mundo. Circulando ontem nas redes sociais que tem uma empresa que ela tem alugado jatinhos para as pessoas tirarem foto para se mostrarem como ricas no Instagram, né, nas redes sociais. E tem pessoas que vão fazer isso, né? Sim. Que vão para essa necessidade de mostrar. Sim, é a necessidade de corresponder ao que o outro espera dele. Então, hoje as pessoas elas estão vivendo muito em função disso. Elas precisam mostrar algo que muitas vezes não é real. Nós não sabemos se aquela pessoa que está ali postando uma foto feliz, que está sorrindo, é uma pessoa que realmente está vivendo aquilo ali. E nós não sabemos o que está por trás. Nós vemos, inclusive, muitos artistas, antes de cometerem suicídio, postando fotos em lugares incríveis, com legendas incríveis, e são pessoas que estão extremamente tristes, estão doentes e passando essa imagem de que estão bem. Então, é necessário esse filtro, é necessário essa conscientização das pessoas, aprenderem a separar o mundo virtual, por mais incrível que ele seja, ele jamais vai se comparar ao mundo real. O mundo virtual, inclusive, ele oferece excelentes oportunidades até mesmo de emprego, né? O mundo virtual pode oferecer uma realidade dentro daquele mundo, né? Mas você tem que saber separar o que é importante para a sua vida e o que é desnecessário, né? Tem muita coisa realmente desnecessária e que as pessoas estão fazendo, né? Assim, nós não estamos falando que as redes sociais não devem, né, serem utilizadas. Pelo contrário, as redes sociais são legais, como eu falei, aproximam as pessoas, mas é necessário ter esse equilíbrio. Todo excesso esconde uma falta. O que tem feito que você passe mais tempo no celular, no Instagram, no Facebook e não tem passado tanto tempo com seus amigos, com a sua família? Por que você fica o tempo todo vivendo essa fantasia? Porque vivendo a vida de outras pessoas. Então, por isso que as pessoas hoje elas têm essa sensação de que o tempo está passando muito rápido. Mas não é que está passando rápido. Sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho, porque antes eu queria que você falasse pra gente sobre a questão do suicídio. É um problema social no mundo, né? Na verdade, não só no Brasil, mas no mundo, né? Por que tem acontecido? E pessoas jovens, com toda uma perspectiva de vida, a gente tem visto se auto-exterminando. Sim, o suicídio ele é atualmente um problema de saúde pública. No Brasil, o número de suicídio tem aumentado, inclusive entre jovens e adolescentes. Eu já tive o contato com pacientes jovens, né, com essa ideação suicida. Os jovens, eles têm tido pouca inteligência emocional, não estão sabendo lidar com os problemas, com as frustrações. Como eu falei, são jovens que não estão sabendo lidar com esses processos. Então, diante das dificuldades, diante das situações, né, tão adversas, eles a melhor opção que eles encontram é o autoextermínio. Não tem essa resiliência que a gente fala. Então, nós precisamos entender que quando as mortes que ocorrem em determinado território, em uma sociedade, diz muito sobre essa sociedade. E se o índice de suicídio tem aumentado no nosso país, nós precisamos estar atentos ao que tem contribuído. Então, por exemplo, adolescente, né, esse processo da adolescência é um processo complexo. Os adolescentes estão vivenciando emoções conturbadas, alterações não só físicas, mas emocionais, lidando com o corpo que até pouco tempo eles não tinham antes, lidando com as pressões sociais. Como eu falei, as mídias sociais exercem essa pressão também nesses adolescentes, que eles não têm essa maturidade para lidar com essa imposição, essa expectativa né, deles. Então, eles precisam apresentar algo que eles não estão sabendo lidar. Eles querem eles precisam ter corpos perfeitos, precisam ter
um emprego dos sonhos, precisam estar ali o tempo todo sendo pessoas de sucesso. E quando eles veem que isso demora a acontecer ou que não acontece, eles não estão sabendo lidar. Uma frustração total, Sim, né? não sabem lidar com a frustração e acabam encontrando no autoextermínio a melhor solução. Nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco aqui com a Maria Luísa Leles Afonso, psicóloga especialista em transtorno do espectro autista. Um programa bastante interessante nesta manhã de domingo, ou melhor, de segunda-feira, perdão. Se você quiser fazer alguma pergunta para Maria Luísa, você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 99913-3993. Vou repetir o WhatsApp aí para você anotar e mandar a sua pergunta para a gente, 99913-3993. E olha, você já se deparou em um momento em que você fala que o tempo está passando rápido demais? Sobre isso, a psicóloga Maria Luísa vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. A gente volta já já. Muito bem, já estou de volta aqui na Clube, com o programa Sala de Entrevista. Tarde ou noite, conectada. Clube FM. Sala de Entrevista. Apresentação Fernando Almeida. Continuamos com a entrevista especial aqui com a Maria Luísa Leles Afonso, psicóloga e especialista em transtorno do espectro autista. No final do segundo bloco, nós falamos sobre a questão de o tempo tá passando rápido demais. Hoje em dia, Maria Luísa, as pessoas dizem que o tempo está passando rápido demais. Mas o ano tem os mesmos 365 dias, o dia tem as mesmas 24 horas. Por que essa sensação de que o tempo está passando rápido demais? Na verdade, nós temos uma má administração do tempo. Por causa das redes sociais, né, dos aparelhos tecnológicos, as pessoas têm passado mais tempo, né, na internet do que fazendo suas atividades. Antigamente, as pessoas demoravam para poder ter acesso às informações, passavam mais tempo conversando, tendo contato umas com as outras. E hoje há essa má administração do tempo. Então as pessoas elas passam mais tempo mexendo no celular do que fazendo suas atividades, as coisas que elas têm que fazer, coisas produtivas. E quando elas percebem, o tempo já foi, né? O dia já acabou. Então elas têm essa sensação de que o tempo está passando muito rápido. Na verdade é como você falou, o ano continua tendo os mesmos dias, o dia tem as mesmas 24 horas, só que como tem essa má administração do tempo, as pessoas têm essa percepção errada. E o que fazer para administrar melhor o tempo? Porque dá uma olhadinha ali nas redes sociais, no dia, o que seria normal? Por exemplo, o dia amanhecer uma segunda-feira como essa, que a gente é cheio de compromissos de trabalho, as aulas estão voltando hoje, né? Os pais têm os compromissos de levarem os filhos para as escolas, as crianças também têm esse compromisso de voltar aos estudos. Mas mesmo assim as pessoas deixam se ocupar muito ali nas redes sociais, deixam muito tempo para as redes sociais. O que seria normal em um dia de trabalho, da gente utilizar as redes sociais? Uma atualizadinha pela manhã e uma tarde seria o normal? O que seria? Sim, ou então você determinar horários específicos para poder ter esse contato, né? Olhar o Instagram, olhar o Facebook. É muito importante, por exemplo, no caso dos alunos, volta às aulas, criar uma rotina de estudo, estabelecer metas. Eu gosto muito de trabalhar com listas. O que eu tenho que fazer durante o dia? Faço uma lista, metas, né, a curto prazo, o que eu preciso fazer hoje, o que eu tenho que fazer durante a semana e focar nessas metas. O que a gente tem que entender é que não são as redes sociais que devem nos controlar. Não é o nosso celular que deve controlar o nosso tempo. Nós devemos controlar o uso deles. Eu sei que é difícil, porque mexer ali, navegar na internet é algo que gera prazer. E muitas vezes nós queremos esse prazer imediato. Só que nós precisamos entender que o excesso do celular causa sérios problemas para a nossa vida. Não só problemas emocionais, mas também questões físicas. Nós sabemos que a qualidade do sono das pessoas tem sido afetada. Os adolescentes passam horas e horas no celular, tarde da noite. Então, isso vai afetando, por exemplo, a produção de melatonina, que é um hormônio
muito importante que é produzido quando nós estamos dormindo. Então, as pessoas ficam tanto tempo no celular e isso está gerando... As pessoas acabam acordando muito cansadas, aquela sensação de fadiga, que estão assim muito desmotivadas para fazer as coisas e muitas vezes é o uso excessivo do celular. Isso que você falou é importante, a questão de estabelecer metas, né? Até mesmo para entrar ali nas redes sociais um pouquinho, estabelecer uma meta. Olha, vou dar uma olhada nisso e nisso e pronto. Porque a internet ela é muito sedutora, né? Sim. Os links e os hiperlinks e, enfim, todas as formas de sedução que tem ali para você continuar mais tempo, elas aparecem. Mas se você estabelecer meta, é importante para entrar e fazer exatamente aquilo que você pré-estabeleceu e não continuar? Sim, você estabelecer horários. Eu vou olhar a internet na hora do almoço. Por exemplo, muitas pessoas têm o hábito de começarem o dia já olhando o celular. E isso não é bom. Primeiro porque toma o seu tempo, isso já desgasta. As pessoas acham que não, mas acabam desgastando. Então, por exemplo, as pessoas já acordam olhando no Instagram, olhando no Facebook, já se deparam com aquelas fotos maravilhosas, com aquelas vidas perfeitas. Isso já gera um sentimento ruim. Minha vida não é legal, eu estou num trabalho que eu não gosto, eu tenho que fazer coisas hoje. Olha para você ver, hoje eu estou tendo que trabalhar, sendo que tem pessoas que estão nas Maldivas, por exemplo, estão viajando, fazendo coisas incríveis. Isso não é bom, já te gera uma sensação ruim. E você acaba levando isso para o seu dia a dia, você acaba não tendo uma produtividade legal, você acaba não fazendo as suas coisas de uma maneira bacana. Então, eu não aconselho as pessoas a imediatamente, assim quando acordarem, olhar o celular. Maria Luísa, como livrar daquela sensação de que você é refém do celular e colocar toda uma preocupação já relacionada também ao celular? Como, por exemplo, vai tirar uma soneca à tarde, mas não quer desligar o celular porque já fica imaginando que alguém da família possa precisar e vai ligar e o celular vai estar desligado. Ou não desconectar as redes sociais, imaginando já com uma preocupação se alguém vai precisar falar com você, ou de repente questões de trabalho e tal. O que fazer para não ficar refém demais do celular, refém desses meios tecnológicos e tirar um tempo? Porque se a gente parar para pensar, até nesse tempo em que parece que o tempo passava mais devagar, demorava mais, muitas pessoas não andavam com o celular no bolso o tempo todo, né? Hoje isso é comum, de todo mundo ter um aparelho, 2 aparelhos ou até mais aparelhos. Então as pessoas ficaram muito refém disso. O que fazer? As pessoas hoje elas têm uma sensação de que estão perdendo algo. Então essa dificuldade de se desconectar. Por isso que toda hora estão checando o Instagram, estão checando o WhatsApp, estão checando o Facebook, porque elas têm medo de que vai acontecer alguma coisa e que elas vão perder. Então primeiro elas precisam entender que elas têm que ter essa consciência de que tem essa necessidade de se desconectar. Se for algo realmente muito importante, por exemplo, eu tenho medo de acontecer alguma coisa e precisarem falar comigo. As pessoas vão conseguir entrar em contato com você. Muitas vezes, em alguns casos, porque o celular ele é um vício. Então, é necessário ter esse detox mesmo, ficar um tempo sem celular, ocupar a sua mente. Então, por exemplo, em casos assim, se você percebe que o celular é algo que toma muito seu tempo, usa ele ali, deixa ele longe de você. Se for o caso, por exemplo, estudantes, checa ali o seu celular, desliga ele, deixa ele longe, né, assim, porque você acaba se habituando a não ter esse uso tão contínuo do celular. Então, você precisa se acostumar a usá-lo em momentos específicos. Isso já leva um tempo, né, para se criar esse novo hábito. Porque, às vezes, as pessoas se apegam um tanto à questão do celular e gera algo que essa preocupação, parecendo que dentro de segundo alguma coisa vai acontecer, né? Sim. E então a pessoa fica sempre tensa também, né? Sim. Por causa disso, né? Sim. Desligar uns 10 minutinhos no dia faz bem? Ter esse... Sim. Você acha interessante? Eu acho interessante você
deixar o celular um pouco afastado. Tem pessoas que o tempo todo estão com o celular. Então, assim, se habituarem a ficar sem ele em determinados momentos. Porque as pessoas andam tão conectadas e já é muito... Esse hábito, assim, é algo muito comum nas pessoas. Então, precisamos voltar a esses momentos, assim, de ficar vivendo uma vida offline do que aquela vida online o tempo todo. O tempo todo, né? Vamos para as perguntas dos ouvintes. Tem uma pergunta aqui, Maria Luísa. Bom dia, meu nome é Rita. Às vezes minha mãe tem uns problemas que ela fica muito estressada e fica repetindo as mesmas coisas o tempo todo. Pelo fato dela ser assim, repetitiva, às vezes não compreende o que dizemos. Isso pode ter alguma coisa a ver com o autismo? Bom, primeiro para eu saber se tem alguma coisa a ver com autismo, eu precisaria ver se ela apresenta alguns daqueles outros sintomas. A gente sabe que realmente no autismo nós apresentamos comportamentos repetitivos, estereotipados, ecolalias, mas nesse caso aí é um fato isolado, ela repete várias coisas. O que eu precisava saber? O que ela tem repetido tanto? Será que é uma cobrança? Por que ela anda tão estressada? Né? Assim, o que está acontecendo? Quais são os fatores externos e externos que têm contribuído para esse estresse? Então, eu não posso pegar um fato isolado, só a questão dela repetir algo e falar, não, isso aqui pode se encaixar, né, enquadrar no autismo. Pode ser, pode até ser, mas eu precisaria de ter um conjunto de fatores para poder levar a isso. Entendeu? Tem mais uma pergunta. Oi, bom dia, aqui é Bianca, tem uma filha de 3 anos e ela come a unha o tempo todo. O fato dela comer a unha é um tipo de ansiedade ou estresse? O que fazer para ela parar com esse hábito? Sim, pode ser um caso de estresse, de ansiedade. Você precisa identificar em que situações em que ela come a unha. Né? Assim, aconteceu algum fato anterior que depois disso aí desencadeou esse comportamento de comer, de ficar roendo as unhas? Então você vai observar em que situações que ela está roendo as unhas. Em situações em que ela se sente frustrada, situações em que você percebe que ela está ansiosa. Então, se isso estiver acontecendo, então você precisa modificar esse padrão de comportamento e em muitos dos casos pode chegar a situação de você procurar um profissional, no caso um psicólogo, para poder lidar com isso. Olá, bom dia Fernando, bom dia Maria Luísa. Eu gostaria de saber se é normal uma criança com autismo crescer exageradamente e por que isso acontece? E se é normal uma pessoa ansiosa sentir dores pelo corpo? É a Valéria, do bairro Dona Heloína, que está perguntando. Sim, quando a questão do crescimento do autista, isso não tem nada a ver com a síndrome, e sim uma questão genética. Provavelmente na casa, né, na família, existem pessoas que têm uma estatura mais alta. Com relação Você pode repetir a pergunta? Ela está falando se é normal uma pessoa ansiosa sentir dores pelo corpo. Sim, dores no corpo, dores no peito, palpitação. Muitos dos casos, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizado, síndrome do pânico, a pessoa tem uma sensação de que ela, inclusive, está infartando. Ela começa a ter aquela respiração ofegante, o coração dispara. Então, é muito comum ter essas dores, sim. A pessoa fica tensa, é uma tensão muscular. Tem outra pessoa aqui que está perguntando: oi, bom dia, eu me chamo Gislene, tenho 2 filhos, os 2 são especiais. A Caroline tem 18 anos, desde que nasceu não enxerga, ela até hoje não consegue fazer as coisas sozinhas, tipo tomar banho, escovar, vestir a roupa, não tem coordenação motora nas mãos. Tem uma mente maravilhosa, aprende todo tipo de música, mas outras coisas ela não aprende. O Messias, que tem 15 anos, ele é autista e não consegue aprender nada na escola. O que você acha que devo fazer? Porque, como mãe, já não sei mais por onde ir. Com a questão da coordenação motora, você pode procurar um psicomotricista ou um fisioterapeuta. Com relação ao seu filho autista, precisa entender o que está dificultando essa aprendizagem. Será se é o método do professor? Ele tem um professor de apoio? Isso é muito importante, porque o aluno que é especial, ele tem que ter um professor de apoio. O autista, ele tem direito a esse professor. Então, ele tem uma deficiência intelectual, por exemplo, pode estar dificultando essa aprendizagem. Ele tem um outro transtorno associado, um déficit de atenção. Então, assim,
uma dislexia, uma descalculia. Então é importante você procurar um neuro, um psicólogo, e para poder olhar, né, assim, averiguar o que está acontecendo. Porque pode ser que ele tenha um transtorno associado, pode ser que ele tenha essa deficiência intelectual. Então são coisas que precisam ser trabalhadas. Não só o autismo em si, mas também esses transtornos. Você falou que a mãe perguntando o que ela deve fazer, né? Ter também muito equilíbrio, né, a Maria Luísa? Porque você falou que a mãe de autista, os pais, eles acabam tendo um estresse comparado com o estresse de uma guerra? De pessoas que vieram da pós-guerra, né? Pessoas que já tiveram, né, estiveram em combate, então tem aquele estresse pós-traumático. Então, assim, o estresse dos pais é compatível, principalmente das mães, porque elas acabam ficando mais com os filhos e os pais acabam assumindo a responsabilidade financeira da casa. Ter muito equilíbrio e procurar uma ajuda profissional também é importante? Sim, é muito importante elas procurarem um psicólogo, um psiquiatra também, para lidarem com isso, né, com as suas questões, suas angústias. Então, o psicólogo é um profissional habilitado para poder ajudá-las a lidar com isso. Tem mais uma pergunta aqui, a pessoa diz: queria fazer uma pergunta, eu tenho um filho de 4 anos e ele é muito agitado, não para nem para comer. Na sala de aula, não fica sentado, é sempre correndo. Será autista? Então, pode... igual eu falei, precisaria olhar os outros fatores. Pode ser que ele seja uma criança que tem um TDAH, que seja uma criança hiperativa. Pode ser também que ele seja uma criança que esteja tendo muito acesso às redes sociais, né, a aparelhos, né, tecnológicos. Pode ser uma criança, inclusive... Será que essa criança não é uma criança que não tem limites? Porque hoje nós temos diagnosticado crianças, né, com déficit de atenção, com autismo, com tantas outras coisas, e muitas vezes são crianças que não têm limites, crianças que fazem o que querem, na hora que querem. Por isso essa dificuldade de lidar com ordens, lidar com limites. Então, são coisas que precisa averiguar. É uma criança que tem dificuldade de prestar atenção, por quê? É uma criança que fica muito agitada. Se for no caso de uma criança autista, ela apresenta esses comportamentos repetitivos, estereotipados, apresenta dificuldade na fala, dificuldade na interação social, questões sensoriais, né? Assim, por exemplo, o autista é muito comum eles brincarem de uma forma disfuncional, empilham objetos, giram objetos. Então, assim, são coisas que eu não posso olhar um fato separado. Mas é bom ela ficar de olho, né, assim, nessa hiperatividade, nessa agitação dessa criança, que pode ser um caso de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Maria Luísa, às vezes as crianças precisam de um acompanhamento, de um psicólogo, para se adequarem em uma rotina de vida mais normal, né? Mas muitas vezes os pais também precisam de um acompanhamento, porque a forma da criação pode estar provocando uma ansiedade, provocando uma forma da criança viver que não seria normal. Sim, pais que são muito permissivos geram crianças sem limites. As crianças acabam ficando muito ansiosas, querem fazer tudo ao mesmo tempo. Ou pais que reprimem demais os filhos, filhos que são bombardeados de tarefas, né? Assim, pais que colocam filhos em várias aulas durante o dia. Na verdade, criança, ela tem que ter esse momento, sim, de aprendizagem, tem que estar na escola, tem que fazer atividades extras também, curriculares, mas criança tem que ser criança, ela tem que brincar, a criança tem que se sentir acolhida, ela precisa se sentir que os pais são pessoas que as entendem, que as compreendem. Então, assim, é necessário, muitas vezes os pais, eles não dão voz às emoções dos filhos, então isso é muito importante. Pais que muitas vezes menosprezam o que o filho está sentindo, então tem essa necessidade. Às vezes os pais trazem as crianças ao consultório e já identificando, né, um problema, mas muitas vezes é a forma como os pais estão lidando com os filhos, precisa ser modificado. Isso que você falou é bastante interessante, que me fez lembrar em uma palavra que tem sido presente muito aqui nesse programa, né? Quando você fala dos pais permissivos demais, ou que repreendem demais também, né? Podem provocar um problema. Então a palavra certa aí
é equilíbrio, né? Sim. E a gente percebe que essa palavra equilíbrio tem sido tão presente, tão importante nesse programa, porque em todas as situações sociais, as pessoas precisam de equilíbrio e às vezes o erro está em não encontrar esse equilíbrio, né? Sim, não só na exatamente. questão psicológica, mas em diversas outras questões, né, Maria Sim, Luísa? exatamente. Assim, hoje nós temos tido filhos cheios de presentes, mas vazios de presença. Então, muitos pais tentam compensar seus filhos, né, a falta que eles têm tido em casa, com presentes, deixando os filhos fazerem o que eles querem. E criança, ela precisa de limites, porque se os pais não colocam limites nela hoje, a vida vai colocar. E aí é isso que eu falei, a questão do adolescente que tem essa dificuldade de lidar com as frustrações. Muitas vezes não foram frustrados em casa e quando vão lidar com as adversidades da vida, não sabem como enfrentar e acabam partindo para essa questão do suicídio. Então é muito importante que os pais frustrem os seus filhos, digam não. Eu falo que o pai que coloca o filho no trono, ele vai ter que se curvar a ele, se curvar às suas vontades. Filho que não respeita o pai, não respeita a autoridade dos pais, não vai respeitar a autoridade de um presidente, não vai respeitar a autoridade de um policial, de um prefeito, do professor. Então a educação ela começa em casa. Os filhos precisam ter mais limites, tem que aprender a ouvir a palavra não. Então isso é muito importante, né? Gerar crianças, né, adolescentes emocionalmente, né, estáveis, inteligentes, sabe, com inteligência emocional. Tem mais uma pergunta aqui. Olá, bom dia a todos, em especial a entrevistada do Sala de Entrevista de hoje, a psicóloga Maria Luísa. Gostaria de cumprimentá-la e parabenizá-la pelo conhecimento, formação e trabalho realizados dentro dessa área. Bem, gostaria de saber se a ansiedade é uma doença psicológica. Qual a diferença entre a ansiedade e os transtornos da ansiedade? Devo procurar um psiquiatra ou psicólogo? Em termos de saúde mental, a pessoa com deficiência usufrui de quais benefícios quando recebe provento governamental de recursos suficientes para uma vida digna e saudável? Na concepção dos novos serviços de saúde mental, como os Centros de Atenção Psicossociais, CAPS, o trabalho em saúde mental deve ser fundamentalmente coletivo ou deve considerar a convivência entre pacientes, familiares e profissionais da área de saúde? Muito obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa, boa semana a todos. É o Japa que está perguntando. São 3 perguntas aí, Maria Luísa. Tá. Você já começa respondendo aí quando ele diz, quando ele quer saber qual a diferença entre ansiedade e transtornos da ansiedade. Então, a ansiedade, ela é algo normal do nosso organismo, né, do ser humano. O ser humano, ele entra em estado de alerta. Não necessariamente a ansiedade vai ser algo ruim. Por exemplo, se você vai se encontrar com uma pessoa que você gosta, né? Você gosta de uma menina e você vai ter um encontro com ela. É normal você se sentir ansioso. Diante de você vai fazer uma prova, é natural que você se sinta ansioso, preocupado. Será que eu vou bem? Será que eu não vou? Isso é natural. Seu corpo entra em estado de alerta. Isso é importante para nós. É algo de defesa. Agora, nós temos a ansiedade patológica. É algo que causa sérios problemas para a vida do indivíduo. Então, uma pessoa que, por exemplo, tem uma síndrome do pânico, é uma pessoa que acaba se isolando, tem dificuldade de se relacionar, de sair na rua por medo de ter ataques de pânico. Então, a gente tem que identificar quando é uma ansiedade patológica e quando é uma ansiedade normal. Se os sintomas, como eu falei, né, boca seca, pressão, dor e pressão no peito, falta de ar, sudorese, taquicardia, se for algo que leva, né, durante muito tempo, acaba durando muito tempo, então aí nós já temos um quadro de ansiedade patológica. Então é importante que você procure um profissional, uma ajuda, um psicólogo ou um psiquiatra, ou então faça, né, aquelas dicas que eu falei, entender o que está acontecendo, o que eu posso, né, melhorar a minha vida no dia a dia para diminuir essa ansiedade. Com relação ao CAPS, realmente nós temos que levar em consideração não só a questão do paciente e o terapeuta, mas é todo um processo, é multidisciplinar. Então nós temos que levar em consideração a família, né, os processos que estão acontecendo.
Então, não é só essa questão, levar o paciente e o terapeuta, mas sim todo o conjunto. É um processo, né, multidisciplinar. E ele quer saber também sobre a questão de benefícios governamentais com relação a essas questões da saúde, da doença mental. Como que uma pessoa pode chegar a receber benefício do governo por causa de um transtorno de saúde mental? Então, no caso, você precisa de um laudo. E através desse laudo você vai procurar o INSS e, por exemplo, no caso de uma pessoa, se for diante do laudo, você pode conseguir um auxílio do governo, ou você pode conseguir, por exemplo, no caso de um autista, né? Se ele tem um laudo, ele pode conseguir, por exemplo, um acompanhamento na escola, um professor de apoio. Então, em primeiro lugar, você tem que ter o laudo. Né, assim, e saber se esse laudo, se esse transtorno, ele te dá direito a um recurso, a um benefício do governo. Se realmente prejudica no trabalho. Sim, exatamente. Né? Porque tem gente que consegue ser muito normal no trabalho, né? Trabalhar o dia todo normal e, de repente, em casa à noite tem ataques de pânico, de ansiedade, mas no trabalho ela não é prejudicada, né? Sim, então, no caso, a pessoa ela precisa entender se esse transtorno que eu tenho me dá direito a um afastamento, me dá direito a receber um benefício do governo. Então, em primeiro lugar, é buscar esse laudo. Né, ver com o seu médico e depois você vai procurar as autoridades legais para resolver essa questão. Tem outra pessoa perguntando aqui, bom dia, tem um filho auditivo, é isso mesmo, auditivo, ele tem 24 anos, tem dia... Não? Deve ser que ia escrever autista, né, de repente. Um vídeo, tá, então a pessoa tem um filho autista, ele tem 24 anos. Tem dia em que ele é alegre demais e outro dia é nervoso demais. É a Claudinea que está perguntando. Por que acontecem esses extremos, Maria Luísa? Bom, nós temos que entender o autista ele tem essa dificuldade, né, nas emoções dele, de regular essas emoções. É comum que eles apresentem uma irritação, né, assim, do nada que a gente fala. Então eu tenho que entender assim, por que dessa irritação? Foi uma questão sensorial? Né, assim, há uma mudança na rotina dele. Nós temos autistas que têm uma rotina extremamente rígida. Qualquer alteração gera um estresse para eles. Então você tem que entender o que está acontecendo, o que está gerando estresse para esse rapaz. Né? Então, assim, procurar observar. Ele faz um acompanhamento, né, com um terapeuta ocupacional, faz um acompanhamento de integração sensorial, precisa lidar com isso. Ele está sabendo, ele é uma pessoa verbal. Como é que ele lida com as emoções? Ele fala, ele sabe identificar, porque é necessário você ter esse conhecimento, né, assim, de como que ele está lidando com essas questões. Houve alguma mudança, né, dentro de casa, algo, né, de diferente está acontecendo? Pode ser que ele não está sabendo lidar com isso. Tem mais uma pergunta. Minha mãe tem depressão e às vezes ela sente alguma dor, mas fica o tempo todo falando dessa dor. Toma remédio e fala que não melhora. Isso acontece por causa da depressão, Maria Luísa? Pode acontecer. Pode acontecer de você estar somatizando uma dor emocional. Então, no caso da sua mãe, ela faz um acompanhamento? A pessoa não respondeu, né, não colocou o nome aqui, isso. Quem fez a pergunta. Então, assim, será que ela faz um acompanhamento com um psiquiatra, com um psicólogo? Porque a gente tem que entender, gente, que a medicação, ela é importante, ela vai agir no sintoma, mas a terapia, ela vai agir nas causas da depressão. Então, por isso que é tão importante esse acompanhamento, tanto com o psiquiatra quanto com o psicólogo. Porque o psicólogo, ele vai agir, o que está gerando sua depressão, o que está causando? Né, assim, quais são suas crenças, seus pensamentos disfuncionais, né, depressivos. Então, nós vamos ajudar essa pessoa a mudar esse padrão de pensamento e, consequentemente, vai mudar o seu padrão de comportamento. Em todos os casos, sempre uma ajuda do profissional é bem-vinda, né? Sim. Muito bem, nós estamos chegando ao final desse programa de hoje. Quero agradecer imensamente a Maria Luísa Leles Afonso, psicóloga especialista em transtorno do espectro autista, por ter vindo aqui à Rádio Clube nesta manhã de segunda-feira. Nos concedeu uma entrevista bastante esclarecedora,
e bastante proveitosa aí para os nossos ouvintes. Maria Luísa, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Fernando, foi muito bom. E eu queria deixar uma mensagem, né, para os ouvintes, para os pais, em primeiro lugar para os pais que têm filhos, né, estão dentro do espectro, não só os pais, mas os cuidadores, né, os professores, que procurem olhar para os seus filhos, né, os seus alunos, além do espectro. Eu sei que é muito difícil lidar com as angústias, né, com as preocupações, mas os autistas, nós muitas vezes temos visões limitadas do que eles são capazes de fazer. E com o estímulo certo, né, com as terapias corretas, eles podem ir muito além. Então, assim, eu sempre falo que existe uma diferença entre ter autismo e ser autista. Se eu tenho autismo, eu estou dentro do espectro, eu tenho todas as condições do autismo, porém, eu sou muito além do que isso. Eu tenho dons, eu tenho talentos, eu tenho pontos fortes e pontos fracos, mas quando eu sou autista, eu apenas sou reduzido aos meus sinais e sintomas. Então, o que eu falo para os pais é isso: olhem além do espectro, né? Assim, invistam em seus filhos, acreditem neles, porque eles são capazes. E para os demais, qualquer sinal de que emocionalmente você não esteja bem, sinal de que você esteja ansioso ou com depressão, ou com qualquer outro tipo de transtorno, procure um profissional da saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra. Saúde mental precisa ter prevenção, precisa de cuidado. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Então, essa a minha mensagem para as pessoas. E a Maria Luísa é uma jovem psicóloga, né? Mas a gente percebeu aqui durante a entrevista com profundo conhecimento na área de saúde mental, principalmente na área que ela se especializou, que é o transtorno do espectro autista, né, Maria Luísa? Você é daqui de Brasília de Minas. Sim. E atende em Montes Claros. E vai atender aqui também, já está atendendo em Brasília de Minas também, né? Isso, já estou atendendo em Brasília de Minas, aqui na Medic Center, e eu também atendo lá em Montes Claros. Inclusive, eu atendo na ANDA, né, para quem não conhece, que é a Associação Norte Mineira de Apoio ao Autista. Já estou lá há quase 2 anos e desde o mês de janeiro estou atendendo aqui em Brasília de Minas. Cada vez mais sucesso para você, tudo de bom e obrigada, seja sempre gente. bem-vinda. Eu que agradeço, gente. Muito bem, falamos então com a Maria Luísa Leles Afonso, psicóloga especialista em transtorno do espectro autista. O programa Sala de Entrevista está ficando por aqui, volta na próxima segunda às 10 horas da manhã.